Uma excelente e abençoada noite a cada um de vocês. Eu desejo neste domingo, dia 5 de janeiro de 2025. Espero encontrá-los todos felizes, alegres, reinando em vida. Amados e meus queridos irmãos, eu quero trazer-lhes um assunto muito importante. Eu quero ler em Mateus capítulo 23, versículo 8, que diz assim: Vós, porém, não sereis chamados Rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Querido, por que eu quero tratar deste assunto? Para mim tem uma importância muito grande, uma vez que dentro dos templos religiosos, esses homens que se auto-intitulam pastores, apóstolos, bispos, essas nomenclaturas colocadas neles mesmos, e eles dão muito valor a isso. Eu que vivi dentro desses lugares e conheço bem, assim como muitos de vocês, a importância que esses homens eles querem ter diante de todos. Os títulos são muitos valorizados por eles. E muitos estão ali à procura de títulos. Eu me lembro quando eu fui dar aula na faculdade de teologia, eu disse que ali não era um lugar para se formar pastores. Ali era uma escola teológica, onde apenas transmitia conhecimento, lógico, dentro do entendimento do sistema. Mas muitos estavam ali porque desejavam serem separados pastores, porque precisava de um conhecimento teológico para que as pessoas pudessem alcançar esses títulos. Então, queridos, o tema de hoje é: muitos querem ser dignos de reverência quando só o Espírito é o Senhor. Neste pacto, ou seja, depois da cruz, do ano 70, não temos mais o homem como Senhor com títulos, como pastor sobre a vida de quem quer que seja. Esses títulos que eram dons dados por Cristo foi muito importante naquele aion. Teve uma importância muito grande, haja vista que Paulo sempre, quando se dirigia a Timóteo e outros, ele dizia: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. As visões cristãs sobre a antiga aliança e o modo como os cristãos, de modo geral, nas várias denominações e ministérios, têm acolhido, aplicado e interpretado a aliança mosaica, ou a lei dada a Moisés,
totalmente contrário à nova aliança. Eu disse que nesse pacto não temos nenhum homem com uma suposta autoridade espiritual sobre a vida de quem quer que seja. Cristo foi o único mediador de uma nova aliança para todos que receberam a promessa da herança eterna. Deus, ele é Espírito e ele habita dentro de cada um de nós. Não há necessidade de se ter alguém para que nos ligue a ele. Não há nenhum intermediário. Mas muitos desses se colocam como se fossem eles escolhidos, separados, para que representem Deus diante dos homens. Quando Deus se manifestou por meio dos profetas, ali era Deus sim falando aos homens, aos judeus no caso, por meio dos profetas. Haviam os sacerdotes que também representavam Deus. Mas tudo isto teve seu fim. Foi num aion, foi numa época, teve a sua finalidade, teve a sua importância. Quanto às 613 leis do Torá dada a ele, ao povo judeus, que os judeus não conseguiram cumprir. A lei, ela era boa, sim. Caso se obedecesse ela. O pastor de ovelha era a mais antiga de todas as vocações campesinas em Israel, nos tempos bíblicos. Incluía a de criador de ovelhas e gados. Amós mesmo, ele disse que era colhedor de sicômoro e era boieiro, cuidador de gados, quando Deus o chamou como profeta e o colocou diante de Israel como atalaia. Na época do Cristo, continuava sendo uma ocupação importante naqueles dias. Cristo usou essa metáfora, essa figura de linguagem do pastor e ovelhas para se dirigir aos judeus que ele veio buscar e salvar, pois se achavam perdidos. Então, cuidar de ovelhas e gado era uma realidade também na nova Palestina, na vida palestina. Então, todas as menções feitas aos pastores de ovelhas foram trazidas para a religião, fazendo dos líderes pastores e dos seus seguidores ovelhas. Então esses são títulos dados por eles próprios uns aos outros, quando impõem as suas mãos sobre a cabeça de alguém, os separa e diz: a partir de hoje você está sendo consagrado, separado para o ministério pastoral. Paulo, nos seus dias, tratava disso como dons concedidos aos homens. Mas eles querem, porque querem esses títulos, fazem questão, dão muita importância, muito valor a tudo isso. Já nos dias do Cristo Nazareno, ele faz uma advertência para que ninguém queira ser chamado de rabi, mestre. Porque ele diz, somente ele é digno desse tratamento. Ele diz,
todos vós sois irmãos. Não é isso que nós, que temos a visão do Evangelho da Graça, sempre dizemos aqui? Nós não somos mais do que quem quer que seja. Nós somos todos iguais. Nós somos todos irmãos. Então eles são usurpadores quando eles se posicionam com títulos diante dos outros, sabendo ele ainda da ousadia de muitos que almejam receber a mesma reverência, porque mestre era Jesus. E quando se dá o título de mestre, na verdade presta-se uma reverência, é uma saudação honrosa que pertencia tão somente ao Cristo e não a mais ninguém, porque todos os demais estavam na mesma condições um dos outros, como ele diz, todos vós sois irmãos. Somente um era reverenciado e mais ninguém. A propósito, o significado da palavra padre e papa na língua italiana e espanhol não nos dá um outro sentido a não ser de pai. Muitos querem ser dignos de reverência. A Igreja Católica Apostólica Romana, quando esses homens com títulos de papas e padre se aproximam do outro, eles os beijam na mão, os reconhecendo como se fosse uma santidade. É assim que eles são tratados. E assim eles são reverenciados. Então o que esses homens querem? Ser dignos de reverência ao ser chamados de reverendo, na incoerência dos que possuem esse título. Uma certa época da minha vida, eu fiquei 4 anos numa instituição da Assembleia de Deus. E lá, o pastor, que é meu amigo de muitos anos, ele era chamado de reverendo. Ninguém poderia se dirigir a ele a não ser dessa forma. Reverendo para lá, reverendo para cá. Se alguém escutasse você chamar pelo nome, você era repreendido. Não, é o reverendo. E dizia o seu nome. Era assim que ele era tratado. Somente ele é digno de reverência. Somente ele é digno de adoração, de primazia, de honra, poder, glória e louvor. Mas esses homens, possuidores de títulos, eles tentam se justificar, fundamentando-se na epístola de Paulo, no capítulo 4 aos Efésios, do versículo 11 ao 13. Ali, quando Paulo fala acerca disso, ele fala para o aperfeiçoamento dos santos. Ele fala que era para a edificação de todos, até que chegassem à unidade da fé. Paulo não estava ali outorgando título aos homens. Paulo não está ali dando direito a eles de receberem um tratamento eclesiástico, e sim sobre os dons que eram dados por Cristo aos homens. Tinha a sua importância, só que teve um fim. Não mais existem.
esses dons de pastores, de mestres, de evangelistas, ministério profético, como existem dentro dessas sinagogas. É comum as pessoas lá estarem profetizando. Se elas profetizam, são profetas. Eu profetizo sobre a sua vida, como se um profeta fosse. Intitulado por quem? Denominado por quem? Quando todos somos iguais, todos somos filhos de Deus e o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Por que iríamos precisar de um homem ou de alguém que vivesse profetizando sobre as nossas vidas, quando tudo quanto tinha que ser feito já foi feito? Nós temos que apenas tomar posse crendo em tudo que ele fez. Não há mais nada a se fazer. Aonde está a fundamentação para as práticas de todas essas coisas? O ministério profético durou até João Batista, o último profeta. Mas é comum eles estarem profetizando, dizendo que são profetas. Brincam. Eles brincam com as verdades bíblicas por faltas de entendimento, por não ter recebido a revelação dada tão somente pelo Espírito Santo. Então, quantos ainda querem ser dignos de reverência? Quantos ainda querem ser reconhecidos como senhores sobre as vidas dos filhos de Deus? Dignos de honra, porque é dessas coisas que eles estão procurando. Querem títulos de primazias. E muitos, por ainda estarem com o véu posto sobre o rosto, se submetem a esses simples mortais que se auto-intitulam, são usurpadores de títulos, de nomenclaturas, os colocando numa posição superior aos demais. Precisam aprender com o Espírito Santo de Deus. Somente Ele é o Senhor, somente Ele é o Senhor. Paulo, o apóstolo, ele fala de unidade, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só pastor. Então resume-se tudo tão somente nele. Fiquemos com a palavra, que já naqueles dias do Cristo Nazareno na sua carne, ele dizia aos judeus: todos vós sois irmãos. Recebemos e fiquemos com esta palavra. Todos nós somos irmãos. Então esta é a palavra de hoje. Forte abraço, um beijo no coração. Se gostou, dê um like. Se gostou, divulgue e compartilhe. Nós da graça de Deus amamos vocês.